Fala galera do Brino de novo, Rafael Mascarenhas aqui e hoje eu vou trazer um projeto um pouquinho mais complexo. Vamos falar sobre sensores de distância, no caso o sensor ultrassônico, esse aqui ó, que está aparecendo, que tem esses olhinhos de Wall-E, e não só ele, mas como usá-lo junto com a memória EEPROM do Arduino. O Arduino, para quem não conhece, tem uma memória interna, conhecida como EEPROM, que é muito útil porque se você, por algum motivo, ligar ou desligar o seu Arduino, o normal é que ele reinicie a execução do código e quando isso acontece, todos os dados anteriores são perdidos. E com a memória EEPROM você consegue gravar informações e depois acessá-las novamente, mesmo se você desligar ou ligar a sua plaquinha. Então, vamos botar a mão na massa. Vou explicar um pouquinho aqui como funciona o ultrassônico. O princípio desse sensor é basicamente que ele vai enviar um pulso ultrassônico, esse pulso vai bater em uma superfície e voltar ao sensor. Ele vai medir o tempo que isso levou e, baseado nesse tempo, calcular a distância que o sensor está do objeto que refletiu todo esse pulso. Vale lembrar que o sensor tem uma certa dificuldade com superfícies inclinadas, justamente porque o pulso pode se perder, entre aspas, durante a reflexão. E que para esse projeto nós vamos usar uma biblioteca externa, ou seja, código já programado por outros desenvolvedores para complementar e facilitar o nosso projeto. O nome da biblioteca é Ultra e eu vou ensinar já já como que nós vamos utilizá-la, tudo bem? Então vamos lá. Para esse projeto, você vai precisar de um sensor ultrassônico, um Arduino, jumpers, protoboard e um capacitor eletrolítico de 470 microfarad. Tudo bem? É isso. Tudo bem, vamos começar a montar o nosso projeto. De início, nós vamos pegar o nosso sensor ultrassônico. Observe que ele tem um T e um R aqui, de trigger, ou seja, gatilho, e receiver, de receptor. Vamos conectá-lo na parte mais externa da nossa protoboard. Agora, com o jumper vermelho, vamos na extremidade de cá do nosso sensor, onde vamos conectar a alimentação positiva. E com o jumper preto, a alimentação negativa, o ground. Então, com esse jumper preto, nós já ligamos logo em seguida nossa porta ground do Arduino. E com o jumper vermelho, nós vamos à porta 5 volts do Arduino. Pronto. Agora, uma vez devidamente alimentado, nós vamos conectar as portas trigger e eco. A trigger, vamos de verdinho e vamos conectar logo ao lado do 5 volts e conectar na porta 5 do Arduino. E com o jumper branco, vamos conectar o eco do nosso sensor na porta 4. Pronto. Por fim, nós utilizamos esse capacitor eletrolítico. Ele tem essa faixinha cinza aqui para indicar a parte negativa dele. Então nós vamos ligar a perninha positiva, que não tem faixa, na extremidade onde está o jumper vermelho, e a perninha negativa, com faixinha cinza, no jumper preto. E assim finalizamos a montagem do nosso circuito. Espero que tenham entendido. Beleza, galera? Agora eu vou ensinar como baixar a sua biblioteca externa. Primeiro você vai acessar esse link aqui, que é a nossa página do GitHub, onde está a biblioteca, e clicar no botão verde para baixar a pasta zip dela. Vai te pedir aqui, você diz OK, e assim que você baixar, você vai na pasta onde ela se encontra, geralmente no Downloads, e já extrai ela. Pronto. Agora você pode fechar tudo e dentro da sua IDE Brino, aqui na opção de ferramentas, você tem instalar biblioteca. É nessa parte que você vai escolher onde está a sua pasta, no caso aqui, e pronto, é isso. Se você quiser checar se você conseguiu a sua biblioteca, você pode voltar na sua pasta documentos, rascunho Brino, aqui,
bibliotecas, e ela está bem aqui. Ela pelo menos deveria estar. É isso, vamos começar o código. Bem, vamos começar então a nossa programação abrindo novamente um rascunho em branco. Vamos dar o nome dele de ultrassônico. Ok, e agora vamos definir primeiro que bibliotecas que vamos usar. Para definir que bibliotecas estamos utilizando, chamamos a função usar. Então, no caso, usar ultra, que é a primeira biblioteca, e usar memória, para memória pronto. Vale lembrar que nenhuma dessas duas funções precisa do ponto e vírgula no final. Depois, nós vamos dar um nome para o nosso sensor. Assim, nós vamos poder dar uma maneira para o Arduino identificar quem é o nosso sensor. Nós fazemos isso dessa maneira. Ultra, que é um objeto, ou seja, um sensor ultrassônico para programação, chamado U, com as portas 5 e 4 como trigger e eco. Na configuração, nós vamos iniciar a comunicação serial com USB conectar. Assim nós vamos transmitir dados pela porta USB 9600, que é a velocidade padrão. Depois de conectar essa comunicação serial, nós vamos fazer aqui para número x igual a 0, x menor que 5, x mais mais. Isso aqui é o que chamamos de operador de repetição, no caso o para. Então, nós temos um contador chamado x e ele é igual a 0. Enquanto ele for menor que 5, ele vai somar 1, ou seja, ele é 0, vai fazer a execução de todo o código dentro dessas chaves, vai somar 1. Agora ele é 1, faz a execução 2, faz a execução 3, até ele chegar a 4, que é o último número inteiro menor que 5. E dentro desse código, dentro desse bloco de execução, nós vamos fazer aqui número D é igual a u.medir. Ou seja, a nossa variável número, chamada D, vai guardar a distância que o nosso sensor U vai medir. Bem simples. Então ela vai medir uma distância, guardar em D. E depois nós fazemos o seguinte: memória, ou seja, acionando o EEPROM, escrever, para gravar na memória, no espaço X, ou seja, no caso aqui no índice 0 da nossa memória, nós vamos gravar o quê? A informação que nós medimos, a distância, D. Então, ele vai no índice 0 medir uma distância, gravar no índice 0 da memória. No contador 1, ele vai no índice 1 gravar uma nova distância. E repetindo esse processo 5 vezes, porque de 0 a 4. E depois de escrever e gravar na memória, nós vamos imprimir na tela a distância que nós coletamos. No caso, enviar LN, para enviar para a tela, D, que é a distância. Pronto. Então, 5 vezes nós vamos medir a distância, gravar na memória, mostrar na tela. E aí, depois disso, nós vamos abrir outro para, iniciando novamente um contador chamado x igual a 0, x menor que 5, para termos 5 repetições, x mais mais, que é padrão para você poder incrementar o seu contador. E dentro desse bloco de código, nós vamos USB enviar ln o que? Memória ler x. Nossa, que função complexa! O que a gente está fazendo aqui? Basicamente, nós estamos imprimindo na tela, através do monitor serial, o que nós temos na memória, no índice x. Então, nós vamos ler o que tem no índice 0, no índice 1, 2, até o 4,
para ver se realmente nós gravamos o dado que nós tínhamos comentado, que no caso era o D. Esse código, ele não tem função principal, ele não vai ter nada dentro desse bloco. Por quê? Porque nós queremos que tudo aconteça apenas uma vez e depois o código termine. Não que ele fique se repetindo e gravando e imprimindo, gravando e imprimindo. Faça isso apenas uma vez. Tudo bem? Vamos aqui em ferramentas, decidir a placa como Uno, que é a utilizada neste projeto, a porta que ele definir e vamos compilar esse código. Bom, agora nós vamos ver, uma vez carregado, o que o nosso monitor serial coletou. E aqui está, olha só, esse aqui foi de uma leitura passada, mas ele coletou 2, um valor um pouco ruim, depois 10, 10, 10, 10, e aí depois a memória mostrou 2 e 10, 10, 10. Perdão, tem um 10 aqui também que eu não tinha visto. Mas como vocês podem ver, essa parte aqui foi a leitura do nosso sensor e essa parte aqui foi a leitura da nossa memória. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial um pouco mais complexo, mas eu aposto que vocês conseguiram pegar a ideia dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de dar aquela curtida no vídeo para dar uma força no nosso conteúdo e principalmente se inscrever no canal, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara para vocês, de tutoriais, de projeto, enfim, do que tiver por vir. Tudo bem? Obrigadão e até mais!